Retomando aqui, eu derrubei a água em cima do computador aqui, fiz uma bagunça, cara. Mas, então, é a gente entender que a questão ambiental, ela é um processo coletivo. Como que a gente pode ir além da realidade atual? Mas aí, gente, é a gente mesmo. A gente, ao longo bem recentemente, a gente teve uma instrumentalização da educação muito forte, como a educação um processo de salvaguarda individual. E isso acontece também, é importante, estudem, né? A forma única que a gente tem hoje de ascensão social mais direta, né? Principalmente através da lógica de poder aquisitivo, mas não vou entrar nesse mérito. A questão central é a gente perceber que a questão ambiental ela não é individual, ela é coletiva. E isso é um desafio para a educação que se propôs durante muito tempo como salvaguardas e processos individualizados. O Paulo Freire ele fala lá, né, ninguém se liberta sozinho, a gente se liberta em comunhão. E isso é importante de ser colocado porque essa educação instrumentalizada como uma única forma de ser individualmente no mundo, ela tem atomizado, separado as pessoas e as questões ambientais. Então isso é um desafio muito grande, porque a gente tem que conseguir construir um sentido de ser coletivo que foi, ao longo da segunda metade do século XX, desconstruído. Então, como que a gente pode construir integração entre conhecimentos e uma integração entre pessoas? Como trazer essas diversidades de entendimentos que a gente já tinha anteriormente e colocar elas para poder se somar e construir um mosaico único em que a gente consiga perceber quem sou, onde estou, quem somos, onde estamos. Uma das questões para isso é a gente começar a perceber que o que somos não é produto apenas das nossas ações e do que acontece no nosso individual e na nossa dinâmica cotidiana. É por isso que a questão ambiental ela é transescalar e ela é transdisciplinar. Ela ultrapassa. A gente poderia trazer diferentes autores e reflexões, mas dois aqui para mim eu acho que eles são muito interessantes. Porque lá no início da segunda metade do século XX, eles já traziam reflexões. Com todos os impactos que a gente percebia do desenvolvimento industrial e principalmente do uso de agrotóxicos, Rachel Carson trouxe lá em 1962, com seu livro A Primavera Silenciosa, uma reflexão. Não estamos escutando os passarinhos mais, né? A primavera está perdendo parte do que do que a compunha. O que está acontecendo? E ela trouxe, a partir do livro dela, foi best-seller lá do New York Times e várias coisas, ela trouxe para o cotidiano das pessoas falando: o ambiente em que você vive está sendo impactado. Mais do que isso, outro que eu acho que é muito interessante é o Charles David Keeling, que é uma figura que trouxe lá e trouxe as primeiras reflexões sobre concentração de dióxido de carbono na atmosfera, construiu a curva de Keeling. Isso ele fez lá, se não me engano, em 1959, mas desde então esses estudos e essas referências começaram a trazer para a pauta e para a discussão. As mudanças climáticas e as dimensões da atuação humana estão mudando grandes sistemas, para além de uma lógica pontual e de impacto específico. Vejam só, tudo que a gente fez em nível técnico e de avaliação, e que é muito importante ao longo desse tempo, trabalhava com uma escala como os empreendimentos e as dinâmicas do que era feito. Isso é a origem, por exemplo, das avaliações de impacto ambiental, área de impacto direto e área de impacto indireto, que eles instrumentalizam essa percepção para poder falar o quê? O que a gente tem de impacto está aqui, ó, dentro dessa dinâmica imediata nossa. E aí o David Keeling lá e os estudos que vão trazer para a gente sobre referências de mudanças climáticas vão falar: não senhor e não senhora, está mudando. Nós estamos conseguindo atuar em uma escala planetária e os impactos disso vão se perceber também em uma escala planetária. Então quando a gente olha para isso aqui é o Arrudas, né, o rio que eu me criei aí, que eu tenho um carinho absoluto por ele, né? Quando eu olho para essa dimensão aqui, o Arrudas aqui normalmente tem uma lâmina d'água de 40 centímetros, mas em certos momentos pode chegar a 4 metros ou mais, que está próximo da estação de tratamento de esgoto do Arrudas. Quando eu olho para isso aqui, eu não consigo entender esse evento, esse momento, se eu não olhar para uma outra escala. Se eu não olhar para as outras perversidades e padrões que acontecem. Vamos lembrar que a gente tem aqui, isso aqui é uma casa. Realmente a gente vai acreditar que essa pessoa vai morar aqui porque ela quer uma adrenalina mais na vida? Acho que não. Eu acho que a gente tem que entender a ordem que faz a produção do espaço, que fomenta e organiza formas irregulares e informais de ocupação. Se você quiser matar um geógrafo que trabalha com a parte urbana ou um arquiteto urbanista do coração, é falar de crescimento desordenado.
Porque existe uma ordem de necessidade, de prioridade, que coloca essas pessoas nesse local dessa forma. Se a gente vira e fala que a grande maioria das metrópoles brasileiras você não consegue ter uma habitação regular e formal com até 2 salários mínimos, nós temos um problema muito grande, principalmente considerando que a grande maioria da população brasileira tem isso como renda. Então, é perceber que é um modelo que fragiliza e vulnerabiliza pessoas, grupos e comunidades específicas. A gente consegue imaginar a cor das pessoas que estão aqui, a gente consegue imaginar o contexto social que elas estão, a gente sabe qual foi boa parte do que foi a estrutura familiar em nível histórico para essas pessoas. Por isso que a questão ambiental ela é uma necessidade também para as lutas sociais, para a gente trazer uma diversidade de entendimento e falar, se eu conseguir melhorar a questão ambiental, eu também estou gerando uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equânime. Para entender aquele ponto, eu tenho que olhar para a bacia do Arrudas. Tudo que está em rosa aqui está impermeabilizado, tudo que está em verde aqui tem uma área mais permeável. Quando eu olho para a grande produção da impermeabilização e desse modelo de cidade, porque poderíamos ter outros modelos, ok? Dessa forma de cidade, eu vou perceber que isso é uma consequência do que nós fizemos. E essa dimensão ela pode ser apropriada pelas diferentes disciplinas das mais variadas formas. Poderíamos discutir aqui o ciclo hidrológico, mas poderíamos trazer aqui também reflexões sobre unidades, quantidades, proporções, tamanhos, formas, tudo para poder tentar entender essa complexidade. Mais do que isso, a escala pode ser ainda mais ampliada. Tinha comentado anteriormente que a grande dificuldade que nós tivemos, né, grande dificuldade não, esse grande desastre, crime que nos coloca numa situação de vulnerabilidade enquanto ser humano mesmo, a escala de impacto dele ultrapassa a dimensão imediata. Quando que quem está lá no Espírito Santo, na foz do Rio Doce, iria imaginar que uma barragem em Ouro Preto, da qual ninguém nem sabia que existia, pudesse alterar completamente a sua dinâmica de vida. Mas ele ainda não vai se restringir apenas à bacia do Rio Doce, porque todo o rio no Brasil, né, a grande maioria dos rios, corre para o mar. E esses rios de drenagem exorreica que vão chegar no mar, é o caso do Rio Doce, chegou. E aí estudos mostram impactos lá nos corais, em Abrolhos, na Bahia. Longe aí algumas centenas, talvez milhares de quilômetros de distância de onde foi o ponto do rompimento. Por isso que é importante avaliar de forma transescalar como essas escalas trazem. E aí a gente pode trazer reflexões do global. A gente já tem hoje, gente, dentro dos painéis do IPCC, a gente tem uma quantidade de informação absurda, que é atualizada ano a ano. O relatório do IPCC, ele é um relatório que ele está disponível aí desde 2013, salvo engano, ou 2013 foi o conclusivo, não sei, não estou lembrando, mas desde bastante tempo, e ele ano a ano vai atualizando, e a gente vai percebendo o que está mudando, e a gente percebe, por exemplo, as mudanças nas temperaturas, né, na superfície, a gente já começa a perceber como que a emissão de gás carbônico está impactando as nossas dinâmicas, a gente já sabe disso. A gente construiu um processo, infelizmente, que não ressignificou a pauta ambiental, que tentou financiarizar ela, e isso pode ter seus pontos positivos, vai ser um debate essa semana lá no Territórios, lá no departamento, mas ela tentou especializar e criar algumas formas que fossem compatíveis com o modelo de produção, sem ressignificar ele, sem trazer outras variáveis. E aí, nesse sentido, o RCP lá, né, Representatives Concentration Pathways, que a gente tem o 2.6, que era o que a gente buscava com o Acordo de Paris, hoje ele é praticamente impossível. E o RCP 8.5, que foi o mais danoso em nível modelado pelos painéis do IPCC, que mostram cenários realmente de cataclisma para vários territórios e uma situação muito danosa, principalmente para o Brasil e para vários processos hoje de produção no Brasil, ele se torna um cenário possível, porque não fizemos o que é necessário. Então, nesse cenário, por exemplo, aqui tem 2 exemplos, aqui já está tendo o aumento, tá, gente, da temperatura, no RCP 2.6, é o que a gente não vai alcançar mais. E no 8.5, que ali é possível, tomara que não cheguemos a isso, a gente tem um cenário próximo de cataclisma mesmo, de mudança de todas as formas como a gente percebe e vai estar no mundo. E isso significa que todas as pessoas vão pagar essa conta da mesma forma? Não. Pessoas e comunidades mais vulneráveis vão sofrer muito mais esses danos e esses impactos. Isso significa, por exemplo,
que já está modelado, a gente já percebe, isso já é informação acessível, mas tem que ser trabalhada nas múltiplas dimensões de ensino, de pesquisa, de extensão, da educação básica ao nível superior, para a gente conseguir construir a certeza do caminho em que estamos seguindo. Porque eu ainda acredito que a maioria da população gostaria de reverter esses caminhos. Que se a gente tivesse como opção e como forma, a gente consegue construir uma forma política para estar no mundo que não seja esse cenário cataclísmico que a gente vai ter com a SCP 8.5. Nesse cenário, o que a gente tem de seca hoje no norte se torna mais recorrente. Eventos extremos no sul do país se tornam mais fortes e com muito mais recorrência. Então, gente, continuando aqui, quando a gente fala desses cenários, eles são possíveis, mas eu acredito que a sociedade consegue pensar outro caminho. Esses cenários já nos mostraram, por exemplo, os impactos que a gente vai perceber no Brasil, de branqueamento de corais pela acidificação do oceano, que já é uma tendência, já é uma percepção. Então o coral deixa de cumprir a sua função ecológica e biológica e ele passa a ser apenas uma formação ali de carbonatos, né? Carbonato de cálcio. O que isso significa? Que a gente vai estar impactando uma grande quantidade e todos que a gente tem, uma grande quantidade de vida marinha e todos os estoques pesqueiros de vida marinha que a gente tem como referência. É só isso. Mas se quiser complexificar um pouco mais ainda, a gente já tem mostrando como que, por exemplo, o cerrado, que é a savana com maior quantidade de espécies endêmicas que a gente tem no mundo, de uma riqueza absurda, como que ele vai ser impactado com a perda de espécies caso a gente tenha um aumento de até 2 graus. Se a gente perceber tudo isso, a gente vai ver que na parte sul a gente vai ter maior eventos extremos pela concentração de chuvas. E tudo isso vai mostrando uma crônica de morte anunciada que é danosa, inclusive para a forma como hoje nós estruturamos e fazemos o nosso processo de reprodução do capital. Todos serão impactados, mas como a Andréia já mostrou lá anteriormente, não seremos impactados da mesma forma. E as comunidades mais vulneráveis, comunidades tradicionais e os que entendem a sociedade de outro jeito, com certeza vão sentir isso de forma mais direta. Então, é perceber que hoje, se a gente tem lá a maior baixa do nível do Rio Negro, em Manaus, que é a menor em 122 anos de monitoramento, ou como a gente teve esse absurdo desastre que foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul, tudo isso é uma crônica que a gente consegue perceber, orientar e pensar para onde estamos indo. Todos os eventos estão marcando para a gente o tamanho do problema que nós temos. São Paulo ficou de noite há pouco tempo por conta da fumaça. Vivendo aqui em Rio Claro, que é uma das cidades que tem uma das piores qualidades do ar em nível episódico da América Latina, mostra isso para a gente. Então, como ir além? Como trazer esse local e pensar que isso, que é o local... Peraí! Vai! Vai, Du! Volta! Não! Vai lá mesmo na água! E na hora que eu recebi esse vídeo, a minha primeira reflexão foi: não é possível que isso foi agora, mas tinha sido agora. Porque basta agora processos, pequenas chuvas e outras dimensões que vão gerar processos como esses, de alagamentos, de inundações. Por quê? A gente não consegue olhar e responder essas questões apenas pelo local, mas a gente pode perceber ela de outras formas. Como, por exemplo, como que está a bacia do Córrego da Servidão, que é o rio que está aqui, passando na Visconde de Rio Claro. Se a gente olhar para ele, a gente consegue ver que é uma bacia bem alongadinha, tá vendo? Que os modelos lá matemáticos mostrariam que ela não tem tendência, por exemplo, para inundar. Para isso eu teria que explicar por que um círculo é uma forma mais compacta e como que a dinâmica da água vai acontecer para isso. Isso a engenharia vai ensinar para a gente o índice de compacidade, que é uma fórmula entre o perímetro e a área aqui de uma bacia hidrográfica. Então, apesar dele ser nesse padrão mais alongado, se aproxima muito, tá vendo? Que é um padrão que não deveria ser tendencialmente de inundação. O que está acontecendo? Para entender esse problema, eu tenho que ir para outras fontes, como, por exemplo, olhar para o uso da terra. Tudo que está de vermelhinho aqui é onde prepondera áreas de ocupação que são mais impermeáveis. Então, se essa água não consegue infiltrar, o que ela faz? Ela escoa. Se eu coloco isso em números, eu vou chegar a um percentual de 1,3 de área florestada.
Isso é muito pouco, comparando tudo que a gente pode, tudo que a gente devia fazer. Quem é meu aluno aí sabe que a minha reflexão geral é sempre, na dúvida, vai plantar árvore. Quer ajudar o meio ambiente? Vai plantar árvore. É a melhor coisa que você faz, sabe? Tá à toa domingo? Vai plantar árvore. Porque é a forma melhor que a gente tem de construir uma dinâmica no cotidiano ainda melhor. A gente pode relacionar esses dados e mostrar aqui, dentro de uma lógica de hidrograma, como que uma bacia impermeável responde de forma diferente. Mostrar que no final essa vazão que aqui é a mesma, nos dois casos, não necessariamente é porque choveu mais. Talvez choveu mais, por conta de tudo que a gente tem percebido aí dos impactos das mudanças climáticas, dos eventos extremos e etc. Mas tudo isso é informação a ser apreendida, a ser discutida, mas ela tem que ser significada. E a gente tem que tomar muito cuidado nesses processos para construir para as pessoas também a reflexão de que eu posso mudar a minha realidade. Senão a gente cai num niilismo reativo de dizer que não, é tão grande que é impossível para todos nós. Não, é possível, mas é possível para todos nós enquanto coletivo. É difícil demais e impossível para nós enquanto indivíduos separados. Poderíamos fazer esse mesmo debate e trazer a discussão agora. Estamos em racionamento de água em Rio Claro. Por quê? Ficou muito tempo sem chover, claro. Mas será que o solo está conseguindo se comportar e trazer e armazenar água da mesma forma? Em 1992, nós tínhamos um predomínio de pastagens. Em 2022, a captação de água, né, aqui de uma das etas de Rio Claro está mais ou menos aqui, né? A partir de 2022, a gente já tem isso sendo aí com a expansão, principalmente da monocultura de cana-de-açúcar. Qual que é a consequência disso? Tudo tem consequência. Quer dizer que então, não, vamos parar com a monocultura de cana-de-açúcar? Não. Vamos pensar nas formas melhores de trazer isso para o cotidiano, de forma que a gente traga política pública, traga processo e traga dimensões que melhorem os desempenhos ambientais, que tragam prioridades, formas mais sensíveis de se trabalhar e de se estar dentro das dimensões espaciais e na prática ambiental. Tudo isso aqui para a gente é informação, e hoje a gente tem mais informação do que a gente tinha há 10 anos atrás e, consequentemente, mais do que a gente tinha há vários outros anos atrás. Inteligência artificial está chegando aí, vai mudar as formas e as relações como a gente vê e está no mundo, mas é preciso estabelecer relação e sentido entre as escalas. É por isso que toda educação que tenta, e eu entendo sim, que toda educação que propõe entender a realidade de forma autônoma, autonomia é um conceito, Paulo Freire traz isso de forma direta. Autonomia não é apenas ser autômato, conseguir andar sozinho, não é isso. Autonomia é um processo relacional que a gente se constrói enquanto sociedade. Autonomia é sempre um vir a ser, é sempre algo que está no horizonte. É um processo no qual eu consigo entender onde estou e consigo perceber a necessidade de mudança. Mas se toda educação autônoma é ambiental, para mim isso é muito claro, nem toda educação ambiental é crítica ou é pela autonomia. Nesse sentido, a Paula Brugger já trouxe aí para a gente, né, o texto lá que se tornou célebre, lá de 93, que é Educação e Adestramento Ambiental. A gente tem que construir uma educação mais do que crie dogmas, crie tabus ou crie formas que excluem as pessoas da solução. Nós precisamos estabelecer um processo de educação que seja crítico ao ponto das pessoas decidirem os seus próprios caminhos, serem protagonistas de sua história, conseguirem construir uma realidade que fuja e que está além do cotidiano de hoje. Por isso que a utopia é essencial. A utopia é essa capacidade de nos colocar um horizonte que nos força a andar, como diria Eduardo Galeano, que nos mostra, à medida em que nós andamos, que ela também se afasta, mas que ela se afasta com uma finalidade, com uma forma que nos permite continuar andando. É olhar para uma paisagem como essa e perceber que ela pode ser outra coisa. Agora já pode colocar esse viaduto estava lá em Seul, e hoje ele é um cenário como esse. O que aconteceu em Seul para que isso conseguisse se implantar? Mais de 1000 reuniões comunitárias, o engenheiro-chefe desse processo esteve aqui no Brasil, participou de um evento promovido pelo Projeto Manuelzão na UFMG, salvo engano, em 2014, não tenho certeza. E ele trouxe lá essas reflexões de tudo que é possível e tudo que é necessário. No processo de alteração deles e reconstrução para trazer aqui o Changsha, eu falo assim, viu gente, mas deve estar possivelmente errado, para trazer o Changsha de volta para a paisagem, cheio de gente ao redor, cheio de pessoas construindo uma nova forma de entendimento das águas na cidade, foi importante eles mostrarem o que já foi. Essa aqui é aquela pilastra, vocês estão vendo? Que estava aqui, de um viaduto. É necessário mostrar e falar, isso foi um dia,
poderia ser outra coisa, pode inclusive voltar a ser o que foi. Mas se é possível a gente olhar e perceber o passado nessa paisagem, é possível também a gente olhar para o que temos hoje e pensarmos o futuro. Essa aqui é a Major, uma figura muito querida lá da região metropolitana de Belo Horizonte, que está aqui com a camisa do Deixe uma Onça Beber Água Limpa, que tem um slogan mais brilhante que eu conheço. Por não saberem que era impossível, eles foram lá e fizeram. Eu gosto muito dessa foto, já falei isso com a Major algumas vezes, que eu gosto muito dessa foto porque eu acho que ela é uma foto de um futuro utópico possível hoje. O Ribeirão Onça tem hoje a pior qualidade de água dos afluentes do Rio das Velhas. Isso aqui é esgoto puro, praticamente. Agora, esse nadar no Onça, mesmo que protegido, ele é um exercício de um caminho futuro possível. E por isso eu gosto muito dessa foto. Eu sempre falo que ela foi tirada 30 anos na frente, né? No sentido de que 30 anos espera-se que não tenha mais uma redoma protegendo e que as pessoas possam estar aqui no Rio. E o que era impossível foi lá e foi feito, porque é necessário que a gente perceba assim a nossa sociedade, a nossa realidade. E aí nos leva para a última imagem, terminando já, que é olhar para esse contexto com toda a perversidade que ele tem. Esse é um exercício que o Projeto Manuelzão disponibilizava, parece que foi feito por um aluno na escola de engenharia. Eu não conheço a fonte, se não acreditava aqui, se alguém souber depois agradeço, mas que ele mostra isso. Ele compõe, mesmo que em nível de imagem, uma outra realidade. Uma realidade em que o rio, a vegetação e as dinâmicas urbanas estão mais próximas, mais harmonizadas. Porque é isso que é a construção do possível. É a construção de como podemos ter uma sociedade que seja mais próxima, que seja mais igualitária, que seja mais harmônica nas suas diferentes e múltiplas dimensões. Esse não é um processo que vai acontecer em 10 anos, 5 anos, 20 anos. Ele é a utopia do Galeano lá. Ele é isso que está no horizonte. Se eu perseguir isso individualmente, ou você perseguir isso individualmente, se restringe a apenas uma iniciativa. Se a gente consegue construir um ideário, uma forma de construir uma sociedade mais justa, ambientalmente mais equilibrada para as pessoas e para as dimensões ecológicas e todas as etapas, estamos aí num trajeto de utopia que permite uma educação crítica, que permite mudança, mas que nos permite também sonhar que é possível ter um mundo melhor. Obrigado.